do Siri Cascudo. Tem alguma coisa errada. Feliz aniversário, Sirigueijo. Pra mim! O senhor não acha isso um tanto suspeito? Suspeito não traz uma vela de feliz aniversário. Surpresa! Olá, bom dia. Estou de volta para conversar com vocês sobre mais um filme, uma animação, na nossa série de vídeos, o filme que você escolheu, o filme como recurso pedagógico. E eu escolhi hoje o filme Bob Esponja. O filme Bob Esponja, ele é extremamente animado, ele é uma comédia, é uma animação e uma aventura. Visto que o Bob Esponja e o Patrick saem numa aventura para recuperar a coroa do rei que foi perdida. E aí o filme se desenrola de maneira engraçada, divertida. Mas nós iremos aqui conversar a respeito do filme, levando em consideração dois aspectos super interessantes que você pode utilizar nas suas aulas. Primeiro, os aspectos emocionais ou socioemocionais ou as habilidades que a BNCC pede para que a gente dê oportunidade às crianças para que estas habilidades sejam desenvolvidas. O filme traz um bom recurso para você trabalhar a questão das emoções, dos traços de personalidade e, inclusive, o trabalho em equipe e o respeito ao diferente. Bom, vamos começar pelo Bob Esponja. Bob Esponja é um animal, né, do grupo dos poríferas, é um invertebrado, e no filme é o Bob Esponja calça quadrada, né? As esponjas não são quadradas. O Bob Esponja é o protagonista do filme e ele traz algumas características bem interessantes na sua personalidade. Ele é cooperativo, ele é entusiasmado, ele é divertido, ele é sonhador, né? Então ele tem várias características que nós desejamos para nós. E essa alegria dele, esse entusiasmo dele, inclusive essa ingenuidade dele, por vezes irrita os amigos dele do fundo do mar. Porque os outros não são como ele, entusiasmados, ingênuos, que acreditam no sucesso, que acreditam que no final tudo dará certo. E esse traço de personalidade chega a ser irritante para os seus colegas. Mas, no entanto, o Bob Esponja traz, se a gente for analisar com um olhar mais técnico, o Bob Esponja traz comportamentos, traços de quem tem TDAH. Ele é extremamente ansioso, extremamente acelerado, então a gente diria que o Bob Esponja tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O amigo dele mais próximo, o Patrick, que é uma estrela do mar, o Patrick, quando você observa no filme, ele está constantemente comendo ou falando sobre comida. Então, a gente poderia dizer que o Patrick tem um distúrbio alimentar. E aí também, professora, você pode fazer um gancho com a alimentação saudável, com a necessidade de nos alimentarmos bem, de um prato colorido. E aí você pode fazer um gancho com o filme, porque a gente vê o Patrick constantemente com hambúrgueres, alimentos que não são saudáveis, mas que as crianças adoram. Então, a gente poderia trabalhar a questão do distúrbio alimentar, da obesidade infantil, da série de alimentos errados, cheios de aditivos, de corantes, alimentos inclusive cancerígenos, que as crianças trazem para as escolas em suas lancheiras. E aí a gente vai para o Lula Molusco. O Lula Molusco, que na verdade não é uma lula, é um polvo. Ele traz, ao longo do filme, ao longo do desenrolar do filme, a gente percebe nele comportamentos depressivos de uma pessoa que tem depressão e toque. E isso é interessante, você, professor, professora, dar uma lida sobre esses transtornos e esses distúrbios, para que você possa conversar com as crianças
no sentido de gerar empatia, respeito ao diferente e aquelas pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno ou distúrbio comportamental, alimentar, né? No caso emocional. Então, é bem legal você olhar para o filme desta forma, vendo não só os traços da personalidade, como, por exemplo, voltando ao Bob Esponja, ele fala no trabalho, ele quer trabalhar e ele demonstra o amor ao trabalho, o amor ao fazer o correto, ao fazer o certo, a postura de honestidade que o Bob Esponja tem. Isso é bem legal. Não sei se você, professor, já havia percebido isso ou já havia tido este olhar para os personagens. Vamos então, na aventura do Bob Esponja, né? Vamos conversar sobre biologia, sobre ecologia, usando o filme como recurso. O filme Bob Esponja, apesar de ser uma animação, apesar de ser um filme feito para a criança, para a família, você pode utilizar este filme tanto para a educação infantil, sem trabalhar de forma profunda os conceitos da biologia, mas pode trabalhar a questão dos mares, a questão dos oceanos, a questão da não poluição e a importância desse grande ecossistema. Mas aí você caminha para o ensino fundamental e você já pode trabalhar vários conceitos, como vertebrado, invertebrados, mamíferos, peixes e assim por diante, que eu vou já comentar. E no ensino médio, especificamente no segundo ano do ensino médio, que você trabalha todos os filhos e classes do reino animal, você poderá aprofundar. Vamos então começar pelo próprio Bob Esponja. O Bob Esponja, o seu nome, né, é uma esponja do mar, animal marinho, nesse caso, mas nós temos esponjas de água doce e esponjas marinhas, são animais exclusivamente aquáticos, são animais extremamente simples, ou seja, primitivos, tá? Por que eu digo isso? Porque dentro da zoologia, assim como da botânica e dentro de qualquer grupo de ser vivo, você tem o desenvolvimento na escala evolutiva a partir dos processos de mutação e adaptação ao ambiente. A esponja do mar, dentro do grupo dos animais, que são 9 filos, eu vou citar para você, é o grupo mais primitivo. Vamos lá. Porífera, quinidária, platelminto, nematelminto, molusca, anelida, artrópoda, equinoderma e cordata. Os 8 primeiros são todos de seres invertebrados. O último grupo, o 9º, que é dos cordatas, é sim dos animais vertebrados, ditos assim na escola. Quais são eles? Peixe, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. São os animais que apresentam coluna vertebral. E aqui, professor, eu faço um lembrete. O termo vertebrado e invertebrado refere-se à presença de vértebras. A presença de uma estrutura, de um eixo de sustentação naquele animal. Então, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos apresentam crânio e coluna vertebral. Não está correto você dizer que vertebrado é um animal que apresenta esqueleto e invertebrado é um animal que não apresenta esqueleto ou ossos. Você vai ver já já por quê. Então, dentro dos invertebrados, que é a grande maioria dos personagens do filme do Bob Esponja, você tem, vamos lá de novo, porífera, quinidária, platelminto, nematelminto, molusca, anelida, artrópoda e equinoderma. 8 grupos de seres que não apresentam coluna vertebral, mas alguns deles apresentam esqueleto, mas continuam sendo invertebrados. O Bob Esponja é um ser animal pluricelular invertebrado, mas ele é tão primitivo que na sua organização, na sua estrutura celular e de tecidos, ele não formou ainda órgãos, muito menos sistemas. Quando eu digo órgãos, por exemplo, boca, intestino, pulmões, rins e assim por diante. E os sistemas digestório, respiratório, excretor, reprodutor, não. Esse animal, a esponja do mar, não chegou ao nível de órgãos
e sistemas. Ele é um aglomerado de células, células de tipos diferentes, com funções diferentes, formando uma estrutura alongada, meio que cilíndrica, onde a água atravessa o seu corpo fazendo um fluxo. Esse fluxo de água dentro do corpo, atravessando o corpo da esponja, faz com que ela se alimente, respire e se reproduza. Tudo acontece a nível celular. Então, ela se alimenta por filtração. Algumas células da parede do corpo da esponja são especializadas em capturar as partículas que estão em suspensão na água, fazendo com que cada célula se alimente. Assim, da mesma forma, vai acontecer com a retirada do oxigênio da água para os processos respiratórios e a reprodução, por exemplo. Os espermatozoides são liberados na água e, através desse fluxo de água, os espermatozoides são capturados pelas células reprodutoras femininas e aí acontece a reprodução sexuada. Mas lembrando que a esponja do mar também se reproduz assexuadamente por brotamento. A esponja do mar, ela forma colônias, várias esponjas juntas, formando um conjunto de esponjas. Ou seja, colônias, seres da mesma espécie. Outra questão muito importante sobre as esponjas do mar é que elas são seres sésseis, ou seja, fixos ao substrato. Então, nós temos dois erros bem visíveis, bem claro de ver no filme. Primeiro, que o Bob Esponja está quadrado. As esponjas não são quadradas. Elas são cilíndricas, alongadas, no formato tubular. Outro erro é que Bob Esponja anda, Bob Esponja corre. E as esponjas são fixas ao substrato, ao solo, ao assoalho submarino, sobre uma pedra, sobre um cascalho, sobre uma estrutura fixa, ele está lá. Ou seja, a esponja não se locomove, ok? E as esponjas, então, são filtradoras, são animais que retiram as partículas de alimento da água que atravessa o seu corpo, porque o seu corpo é perfurado por poros. Por isso o nome do filo porífera, ok? Então, Bob Esponja é um porífera. Vamos então ao segundo animal, vamos para o Patrick. O Patrick, que é o amigo mais próximo da esponja, do Bob Esponja, o Patrick é uma estrela do mar. Patrick é do grupo dos equinodermas. Patrick é equinoderma. Equinoderma é uma estrela. Equino quer dizer espinho, derma quer dizer pele. Os equinodermas, na escala evolutiva, são os animais invertebrados mais evoluídos em determinados aspectos. Por quê? Veja bem, lembra que eu te falei que ser invertebrado não quer dizer que não tem esqueleto. Se você pegar uma estrela do mar viva, você vai observar que ela tem seus braços, né? E nesses braços, se você virá-la, você vai ver aqui na parte de baixo, tá? Você vai ver inúmeros, minúsculos e muitos pés pequenininhos se mexendo. Esses pés são chamados de pés ambulacrais. Todos em conjunto vão permitir que a estrela do mar se locomova. A estrela do mar não é fixa como a esponja, ela se locomove. A estrela do mar também tem outra característica interessante você comparar com o filme. Elas são carnívoras, são predadoras. Elas não são herbívoras. A estrela do mar, quando viva, você vai observar que a sua carapaça calcária, aquela parte dura, é coberta por uma pele. Então, o esqueleto está abaixo da pele. O esqueleto é a carapaça. Aquele esqueleto é constituído por várias placas unidas, tá? Várias estruturas unidas formando a placa. Então, a estrela do mar tem uma pele sobre o esqueleto. Então, eu posso dizer que o esqueleto da estrela do mar, ele é o quê? Endoesqueleto. É um esqueleto interno. O nosso é interno. O nosso é coberto por estruturas musculares, que são os músculos, e os músculos cobertos por
tecido conjuntivo e depois a pele, indo de dentro para fora. No caso da estrela do mar, você tem a estrutura esquelética e por cima, também de dentro para fora, a pele. Portanto, a estrela do mar tem um esqueleto interno calcário, invertebrado, carnívora, não é séssil e apresenta esqueleto interno. Equino quer dizer esqueleto, derma quer dizer pele, espinhos que brotam da pele. Se você observar a estrela do mar, o ouriço do mar, você vai ver os espinhos atravessando a pele e vindo para a superfície. São estruturas, por exemplo, como um mecanismo de defesa. Defesa do animal contra o predador. Vamos então para o lula molusco. Como eu disse no início do filme, o lula molusco não é uma lula. A estrutura da cabeça da lula é bem mais alongada. Lá no filme, ou aqui no filme, a cabeça do lula molusco é arredondada, lembrando um polvo. E falando sobre o polvo ou sobre a lula, eles são moluscos. A palavra molusco significa animal de corpo mole. Na grande maioria das espécies desse grupo, né, desse filo dentro do reino animal, apresenta uma concha externa, nesse caso, esqueleto externo, calcário produzido pelo próprio animal. Quem produz a concha é uma estrutura chamada manto, tá? O manto produz a concha, à medida que o animal vai crescendo, essa concha vai também crescendo. É possível você observar muito facilmente nos gastrópodos, que são as conchas espiraladas, e nos bivalves, aqueles que têm duas conchas, você vê as linhas de crescimento, marcando os pontos onde a concha foi construída e crescendo. Portanto, o lula molusco é um molusco sem concha, tá? O polvo apresenta uma característica bem interessante que as crianças gostam muito e às vezes até observam nas praias. É o mimetismo, né? A camuflagem. O polvo, ele solta uma tinta, uma coloração que vai deixar a água turva, né? E aí ele fica disfarçado e consegue escapar do seu predador. A outra característica interessante é que ele adquire a cor do ambiente. Eu mesma já observei isso várias vezes. Você troca o polvo de recipiente, de ambiente, e ele vai escurecendo ou tornando-se mais claro. É outra característica de camuflagem, tá? Então, você observa no polvo, quando você pega o animal, aqueles braços dele, as patas dele, no caso do polvo do filme, 8 patas, você vai observar na parte ventral as ventosas, que vão servir para o animal se locomover, ajudar na sua locomoção, e sabendo que o polvo nada e nada muito bem por propulsão, ok? Então, nós estamos falando do lula molusco. E aí eu quero falar do seriguejo. O seriguejo é outro animal que está presente no filme e que, como o nome seriguejo, você pode pensar que ele é um siri, mas ele não é. Ele é um caranguejo, né? Popularmente chamado de caranguejo vermelho. O siri é um crustáceo, né? Crustáceo. Crustáceo é um animal que tem um exoesqueleto, uma carapaça de quitina, tá? E patas articuladas. O crustáceo pertence à classe crustácea. Os crustáceos pertencem ao filo dos artrópodos. Artrópodos, patas que se dobram, que se articulam. Dentro do filo dos artrópodos, professor, professora, você tem crustáceos, você tem aracnídeos, tá? Você tem a classe dos insetos. São 5 classes para o ensino fundamental e o ensino médio. Mas quando a gente vai estudar um pouco mais, a gente consegue organizar em 8 classes. No caso aqui, nós estamos falando do siriguejo. Siri pertence à classe dos crustáceos,
dentro do filo dos artrópodos. Se você observar um crustáceo, camarão, lagosta, siri, caranguejo, as patas deles se dobram. No caso do caranguejo e do siri, você vai observar no primeiro par de patas, bem na frente, essa pata é modificada, é bem maior, ela tem uma garra grande, que é para agarrar a sua presa, né? Tanto é para a defesa como para o ataque. Os crustáceos, nesse grupo, você tem 5 pares de patas, tá? 5 pares de patas, ou seja, decápoda, 10 patas, tá? Siri, caranguejo, lagosta, camarão, 5 pares de patas, ok? Eles, além de 5 pares de patas, eles têm um par de antenas e o corpo dele é dividido em 2 grandes partes, cefalotórax e abdômen. O cefalotórax é a primeira parte, é onde está a cabeça do camarão, da lagosta, e você percebe uma fusão entre cabeça e tórax. Então, você chama de cefalotórax e o abdômen, tá? Então, para a classe crustáceos, você tem o corpo dividido em 2 partes, um par de antenas e 5 pares de patas. No caso do caranguejo vermelho, que é chamado de siriguejo no filme Bob Esponja, tá? Você tem Gary. Gary é o mascote do Bob, é como se fosse o pet do Bob, tá? Ele é um caramujo, volta ao grupo dos moluscos, igual o Lula molusco. Só que o caramujo, você vai observar que ele tem um pé bem grande e tem um caracol, assim, né? Uma concha espiralada. Pois é da classe dos gastrópodes, concha espiralada. E o legal é que você percebe claramente o par de antenas aqui na cabeça do caramujo. Aquele pé grande, musculoso, funciona para a locomoção do molusco. Então, nós já temos aqui 2 representantes do grupo dos moluscos. Um com concha externa, que é o mascote do Bob Esponja, e o Lula molusco, que não apresenta concha, ok? Aí você vai ter a pérola. A pérola é uma baleia. E está como filha do caranguejo. Observa que coisa interessante, né? Só no filme do Bob Esponja mesmo. E a baleia que aparece, né? A pérola que aparece no filme é a baleia do grupo das cachalotes. Observe a cabeça da baleia, né? Lembra-se um caixão, ela tem um corte grande, tá? E aí, pesquisando algumas curiosidades sobre a baleia, né? Você deve saber, professor ou professora, que a baleia é um mamífero, tá? Então, ele já é vertebrado, está no grupo cordata, ou seja, apresenta coluna vertebral. Dentro dos vertebrados, você tem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A baleia é do grupo dos cetáceos, dentro do grupo maior chamado mamíferos. E eles são mamíferos porque apresentam o corpo coberto por pelos. A baleia tem pelos pequenininhos, mas não como os nossos, mas tem pelos. E apresentam glândulas mamárias. Respiram por pulmões. Então, a baleia precisa virar a superfície da água para capturar o oxigênio do ar. Porque o pulmão, ele recebe ou captura o oxigênio do ar. Então, o oxigênio vai entrar pelas narinas, né, pelos orifícios de entrada, e vai ser conduzido por ductos, por canais, até chegar aos pulmões. E nos pulmões acontece a troca gasosa chamada hematose. No caso dos animais marinhos ou aquáticos, de modo geral, eles não apresentam pulmões, e sim outras estruturas, que no caso da maioria deles, os mais evoluídos, são brânquias, ok? Então, a pérola é uma baleia
cachalote. Falando em animais vertebrados ainda, nós temos a Sandy, o esquilo. E aí eu não sei se você lembra, se você se recorda, dá uma olhadinha no filme, ele tem uma roupa de mergulho e um capacete. Por quê? Porque ele está dentro d'água constantemente. Ele nem aquático é, ele é terrestre. O esquilo é terrestre e está lá vivendo com os outros animais marinhos. Então ele usa o capacete para conseguir, né, através de um tubo de oxigênio, né, respirar dentro do mar. Porque como ele é um esquilo, ele é terrestre, portanto, ele também é um mamífero como a baleia, só que lembrando, a baleia é um mamífero aquático marinho e o esquilo é um mamífero terrestre. De qualquer forma, mamífero respira por pulmões, retira o oxigênio do ar, ok? Então, nós temos aí o esquilo, que é do ambiente terrestre, tá? De clima temperado ou tropical, que no filme está no mar. Vamos ver aqui outros personagens do filme. Léuri. Léuri é uma lagosta, tá? A lagosta, assim como o camarão, assim como o siri, o caranguejo, pertencem ao grupo dos crustáceos. Então, nós temos aí outro crustáceo, além do siriguejo, nós temos a lagosta, chamada Léuri. Ela é também um decápoda, ou seja, 10 pares de patas, 5 pares de patas, 10 patas, tá certo? Um par de antenas e o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Lagosta, siri, caranguejo, tá? E camarão. No caso, nós estamos falando da lagosta, a Léuri, tá? Aí eu tenho a senhora Puff, que ela é a instrutora dos barcos que fazem o trajeto pela Fenda do Biquíni. A Fenda do Biquíni é um assunto, professora, que você deve pesquisar, que segundo, né, os fãs do filme Bob Esponja, essa fenda é real a partir de uma área, tá, que foi usada muito como testes da bomba de hidrogênio pelos Estados Unidos. E aí apareceu essa fenda, que é onde está a cidade do filme, onde eles moram, todos esses personagens. Bob Esponja e Patrick fazem uma viagem através dessa fenda em busca da coroa do rei que foi perdida. E a senhora Puff é a instrutora dos barcos dessa fenda para fazer esse trajeto. Ok? Vamos então para o último personagem, o Plâncton. Mas antes, eu queria falar sobre a senhora Puff, que eu esqueci de dizer. Ela é um peixe. Como peixe, ela é vertebrado do grupo dos cordatas. Lembrando mais uma vez, peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Peixe. Peixes são animais exclusivamente aquáticos, doce e marinho. E esse peixe, ele tem uma característica que ele infla, né? Também é um mecanismo de defesa para aumentar de tamanho, para assustar os predadores. E ele é chamado de peixe balão ou sapo do mar. A senhora Puff. Puff porque enche, né? É um puff, tá? Então é um peixe que se adaptou às profundezas e que apresenta essa característica de inflar como um mecanismo de defesa. E por último, o plâncton. Apesar de ser pequeno, microscópico, no filme não é, e é o vilão do filme. Plâncton é um termo usado para os indivíduos, seres microscópicos, que normalmente, no caso de um grupo chamado fitoplâncton, habita a primeira lâmina d'água, aquela que recebe luz do sol para realizar a fotossíntese. Então, o plâncton pode ser classificado como fitoplâncton e zooplâncton. Normalmente, os zooplâncton são aqueles que não fazem fotossíntese, tá?
E o fitoplâncton esse termo, inclusive, traduz a fotossíntese, traduz um gancho com o conceito de vegetal, pelo fato dele produzir oxigênio. Aliás, eu quero abrir aqui um parêntese super importante, que é o conceito de que os mares, os oceanos, são o pulmão do mundo. E isto é verdade. E aí a gente aqui entra no outro ponto muito importante, que é conscientizar as crianças e os adolescentes para a não poluição, para o consumo exagerado e passar a praticar o consumo consciente, porque nós temos poluição de plástico no planeta inteiro e já temos os microplásticos, porque quando ele vai sendo quebrado, né, vai sendo dividido em partículas menores, ele não desaparece. Ele fica no solo, fica na água, fica no ar. Já foi encontrado partículas de plástico, na placenta, no útero de mães gestantes. Então, assim, veja a que nível nós chegamos, a que grau de complexidade para as doenças devido à poluição por causa do plástico. Eu não estou condenando a invenção do plástico, resolveu e resolve inúmeros problemas desde a sua invenção, mas também é um grande vilão desta poluição. Então vamos fazer uma campanha para a não poluição das águas. Lembrando que o segundo sábado do mês de setembro, mundialmente, é o dia da limpeza das praias. É uma data comemorada no mundo inteiro para fazer coleta e limpeza dos mares e das praias. Toneladas e toneladas de lixo são recolhidas, tá? Então aqui, voltando ao filme, o plâncton é o vilão do filme, deixei por último. É um indivíduo unicelular, microscópico, não é animal nem vegetal, tá? E é classificado de acordo com as suas funções, tá? Você tem a água dividida em estratos e a partir dessa divisão você tem a classificação desses seres, ok? Você vê isso na ecologia aquática. Muito bem, deixa eu ver se ainda falta, acho que não, mas se falta algum personagem, faltou não. O vilão, ele é desta maneira porque ele é extremamente ambicioso. Você assistindo o filme, você vai perceber essa característica. Enquanto você tem o Bob Esponja, generoso, cooperativo, ingênuo, alegre, gosta de trabalhar com o grupo, com os amigos, você tem o plâncton, o oposto disso, um ser ambicioso e, portanto, mau. Gente, me desculpem o vídeo mais alongado, maior, mas eu precisava falar da importância biológica desse filme para as tuas aulas. Você não precisa aprofundar dessa maneira para a educação infantil, mas você pode trabalhar a questão da biodiversidade, da beleza dos oceanos, da importância desse ecossistema para a humanidade, para a vida no planeta. Pode trabalhar a questão da poluição, do aquecimento global, do efeito estufa e mais profundamente os grupos dos animais vertebrados e invertebrados. Eu me chamo Márcia Helena, eu espero que você aproveite o filme, eu espero que você se divirta e eu espero ter te ajudado. Um grande abraço, tudo de bom. Deixa o teu like aí no canal e se inscreve, divulga o nosso trabalho. Tchau! Desacoplar! A minha fórmula secreta! Feliz aniversário, Sirigueijo!